Glória a Deus. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui conosco, né, atendendo a esse nosso convite, desse café da manhã. Esse é um tempo mesmo, o propósito desse tempo é para a gente ter comunhão mesmo, é para a gente se conhecer. Muitas vezes nós fazemos negócios, né, secularmente, participamos da mesma igreja, mas a gente não se conhece no que diz respeito ao trabalho secular, aquilo que pode oferecer como serviço, como produto, né, para beneficiar uns aos outros. Numa igreja grande como essa, irmãos, eu creio que nós temos um grande potencial de sermos uma bênção uns para os outros também, secularmente, em termos de negócios também. E esse é um tempo da gente se conhecer, ter comunhão, fazer esse networking, como a gente tem falado muito sobre isso, né? Então eu queria que você aproveitasse bastante esse tempo para isso também. Temos feito aquele programa, O Negócio é Crer, né? Alguns de vocês já participaram, muitos outros têm assistido o programa. Nós somos muito gratos mesmo por essa inspiração que veio de Deus para esse tempo, porque veio como um socorro para muita gente, veio como ajuda para muitas pessoas, nesse tempo de pandemia que a gente passou, e nós temos visto e ouvido testemunhos de pessoas sendo inspiradas por Deus, pessoas sendo dirigidas, guiadas, com estratégias diferentes e prosperando mesmo nesse tempo. Eu tenho certeza, irmãos, que como crentes, a gente pode prosperar mesmo num tempo adverso, como esse que estamos vivendo, e é isso que faz o diferencial, é isso que mostra o Deus que nós servimos, amém? Glória a Deus. Então esse é um momento para isso, é um primeiro café que a gente está realizando, para a gente se conhecer, para a gente ouvir um pouco da palavra, para a gente ouvir bons testemunhos, ter uma conversa boa. Não queremos tomar muito do seu tempo, porque sabemos que você é uma pessoa muito ocupada, mas com certeza cremos que você vai sair daqui edificado, amém? Eu queria convidar o presidente do nosso ministério, Guto, ele vai começar dando uma palavra para a gente. Por favor, fica bem atento, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Curva um pouco a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor. Sua bondade excede o nosso entendimento. Estamos abertos, Pai, para toda a influência da tua parte, para que nos tornemos aquilo que o Senhor deseja, de modo, Pai, que venhamos fazer a tua vontade. Nós te agradecemos por essa reunião, porque é uma grande oportunidade de nós adquirirmos, Pai, a sabedoria para poder tocar os nossos negócios, tocar a nossa vida conforme a sua vontade. Nós te louvamos por você nos conduzir em triunfo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou ser breve, né, mas eu quero primeiro agradecer por essa oportunidade, né? Nós temos muitas pessoas que têm empreendimentos aqui e a gente tem visto que a gente pode influenciar, sim, a sua vida no tipo de pensamento, no tipo de empresa que você tem. Esse projeto aqui não é para tirar dinheiro de ninguém, é mais para poder trocar experiência e a gente poder, de alguma forma, ser uma bênção como igreja para a sua vida. Tem algumas passagens na Bíblia que me chamam a atenção, né? Quando a gente vai ler a respeito de algumas pessoas que foram extremamente bem-sucedidas no tipo de empreendimento que Deus concedeu a ele como visão. Eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma visão da parte de Deus. Uma visão no que diz respeito a nós como indivíduo, mas também uma visão coletiva. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E nós não podemos estar desassociados a nenhuma parte disso. Precisamos estar associados à visão num sentido individual, que Deus tem para cada um, mas também precisamos estar envolvidos em algo maior do que o que nós temos, que é o plano de Deus para essa terra. Se a gente desassociar isso, alguma coisa vai dar errado. Se desassociar do plano individual e do plano coletivo, a gente vai caminhar para o lugar errado. Olhando a Bíblia, irmãos, a gente pode encontrar na Bíblia muitas coisas, né? Quando uma pessoa vai buscar na Bíblia, ela encontra a solução para a sua vida, ela encontra o que ela busca, né? Você pode ver, uma pessoa que está procurando saúde, se ela pegar a Bíblia, ela vai encontrar. Se ela está precisando de salvação, ela vai encontrar. Se ela está precisando, por exemplo, de libertação em alguma área, ela vai encontrar. Se ela está precisando de melhorar o seu relacionamento, a Bíblia também é o local onde a gente encontra esse tipo de solução para a nossa vida. No que diz respeito a um empreendimento que a gente tem, irmãos, a gente também encontra modelos, de empreendimentos super bem-sucedidos. Uma certa vez eu estava indo para Angola
e num caderno do Globo, eu vi que eles colocaram como título naquele caderno: Empresários descobrem Jesus. Né? Então, a forma de Jesus gerenciar a sua empresa, gerenciar aquela visão que Deus deu para ele, os empresários estavam descobrindo, eles estavam usando as técnicas da Bíblia para poder fazer com que o seu negócio fosse bem sucedido. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, não, mas isso é uma coisa natural. Mas só, queridos, que a gente tem uma vida natural e tem uma vida espiritual. Né? A gente precisa cuidar das duas partes. Se a gente não cuida, só pensa no espiritual, a gente pode comprometer tanto a nossa vida como a nossa família também. Então, o que está acontecendo aqui é somente um espaço que a igreja está entendendo que deve ocupar de influência na sua vida e na sua empresa. Amém? Trazendo algumas orientações. Quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 39, que fala do primeiro homem que a gente vê assim, que tinha uma parceria com Deus. Né? O nome dele era José. Eu não vou me deter na história de José, mas eu gostaria de que você lesse isso, só para a gente pegar essa frase aqui. No capítulo 39, versículo 1, diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Diga: o Senhor era com José. Grava essa frase. Veio ele a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Outra passagem que é bem interessante, que fala de uma forma bem parecida, é lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, que diz a respeito de Davi. Davi lograva bom êxito em todos os empreendimentos que fazia, pois o Senhor era com ele. Qual a razão, irmãos, do empreendimento dessas duas pessoas que nós lemos na Bíblia prosperar? Era que o Senhor era com ele. Né? Eles buscavam inspiração no Senhor. Para nós prosperarmos, para nós avançarmos, nós temos mesmo que buscar o Senhor. Ah, mas pastor, meu negócio é um negócio natural, não tem problema. Né? Você pode buscar o Senhor para fazer prosperar o seu negócio. O meu negócio, irmão, é um negócio espiritual. Né? Eu semeio semente, talvez você tenha uma fazenda, você semeia sementes naturais, eu semeio sementes espirituais. Nós somos extremamente, e me permita um pouco de vaidade num sentido, né? Entre aspas, mas nós temos um ministério extremamente bem sucedido. Se eu puder falar assim, nós temos CNPJ também, nós somos uma empresa. E eu acredito que no ramo daquilo que a gente faz, a gente pode ensinar e influenciar você. Nós somos uma multinacional, nós temos 30 outras empresas, irmãos, espalhadas pelo mundo. São 30 países que já chegou essa palavra que é fabricada aqui em Campina Grande. Não é? Que a base é daqui. Não é? Então, a gente tem uma coordenação, e quando a gente pensa sobre esse empreendimento, aquilo que a gente está fazendo, irmãos, tem uma parte natural, que se nós não formos organizados, nós nunca vamos avançar. Nunca vamos prosperar. Né? Então, a gente está com 30 países já sendo ocupado com aquilo que nós temos de melhor aqui em Campina Grande. Isso é para uma alegria nossa, mas para a glória de Deus. Né? Deus tem dado inteligência, capacidade para a gente gerenciar todas essas coisas. Nós temos, irmãos, uma conexão com o Rema, né? Na verdade, vocês conhecem, essa Igreja Verbo da Vida, ela nasceu aqui por causa de uma visão que o pastor Bud teve de trazer essa palavra para nós. Ele foi ao Rema nos Estados Unidos, e quando ele estava lá, ele conversou com o pastor Reagan para trazer essa palavra para cá com o nome Rema, né? Ele queria isso. Mas o pastor Reagan entendeu que não era o tempo, né, dele avançar pelo mundo. Então o pastor Bud disse: eu não vou esperar o tempo chegar para vocês, porque eu sei que o tempo é para mim. Então eu vou abrir uma igreja. Veio, abriu primeiro em Guarulhos, em São Paulo, depois veio para cá. Aqui, ele disse: rapaz, aqui é o lugar perfeito de Deus para mim. Então foi daqui que a coisa começou a se expandir, a avançar por todo mundo. No começo, irmão, como tudo começa, é simples.
Mas se você cultiva aquilo, aquilo vai se amplificando, aumentando. E como eu gosto de dizer, Deus gosta de multiplicação. Não é? Se você vê lá em 2 Pedro, né, Pedro no capítulo 1, versículo 2, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, né, não vai ser adicionada, ela vai ser multiplicada, né, pelo conhecimento de Deus. Então, quando a gente adquire o conhecimento, essa graça para tocar o nosso negócio, e essa paz, ela vai sendo multiplicada na nossa vida. Não é de estranhar, irmãos, que você vai fazer os melhores negócios da sua vida, como aconteceu conosco, sendo dirigidos pelo Senhor, sendo orientados pelo Senhor. Então, a gente, quando o pastor Bud fundou aqui, a gente começou a fazer o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, avançamos bem. Em 1999, o Rema queria entrar pelo mundo inteiro. Olha, vários anos depois que o pastor chegou, a gente começou aqui em 92. 99, eles passaram um e-mail para a gente, dizendo assim, olha, nós recebemos uma direção de Deus de ir pelo mundo. E a gente viu que não precisava inventar a roda novamente, porque vocês já têm uma igreja, uma escola forte. Vocês querem se transformar em Rema? Aí a gente disse, agora a gente vai orar para buscar a direção de Deus. E foi o que a gente fez, se reuniu, né, nos reunimos, conversamos um monte, né, de vezes assim, para poder decidir. O pastor Bud disse, eu tenho paz, vamos fazer essa fusão no Rema. Na igreja não, porque Deus me deu, mas no Rema nós vamos fazer. Aí nós demos uma resposta para ele, dizendo assim, olha, o que é que implica isso? A gente tem que fazer um clone da igreja aí dos Estados Unidos aqui, um clone do Rema? Ele disse, não, a gente quer que vocês façam do jeito que vocês estão fazendo, só troca o nome. Aí a gente disse, tá bom. Irmãos, começamos o Rema, mudamos o nome. Isso foi bom para a gente, mas também foi bom para eles. Hoje, dos 250 remas que existem no mundo, irmãos, 129 é aqui no Brasil. Quem controla somos nós. Eles têm 400 e poucos alunos, nós temos 9.000 e poucos alunos. Espalhados não somente aqui no Brasil, mas em 5 outras nações que temos Rema também. Temos no Japão, temos em Angola, temos em Portugal, temos na Argentina, temos no Chile. E se eles deixassem a gente invadir outros países, nós teríamos em mais uma dezena de outros países. Mas é porque já existem outras pessoas lá e eles ficam com cuidado para limitar um pouco a gente. E a gente conversando com eles, no entendimento, disse, olha, a gente não pode ficar parado naquilo que vocês não conseguem fazer. Nos permita abrir um Verbo da Vida. Então, abrimos um Verbo da Vida online na Europa, estamos agora entrando em Moçambique, e tudo isso no meio de uma crise. Sabe, a gente abriu esse Verbo da Vida online porque a gente tem uma necessidade de chegar com essa palavra até as pessoas. Agora, queridos, se não tivesse um centro que administrasse, que pensasse, que buscasse influência de Deus para nosso negócio, o que é que a gente ia fazer? Então, a gente quer, de alguma forma, queridos, assim, te ajudar a compreender mesmo que Deus tem um plano para você. E que aquilo que começou pequeno não precisa continuar pequeno. Você pode expandir sim, existe uma graça de Deus sobre a sua vida, e a gente crê que nessa multidão de conselho, nessa parceria, nessa inspiração que vem para nossas vidas, irmãos, bons negócios vão aparecer para você. Amém? Nós queremos influenciar assim sua vida, nós queremos abrir o ministério para você ver como é que a gente faz, nas relações interpessoais que a gente tem. Irmãos, nós temos mais de 900 professores do Rema, toda a coordenação do Rema é feita aqui, todos os professores são, de alguma forma, informados aqui. A gente corta os céus dessa nação, assim, com professores indo para um canto e para o outro. E agora, a pandemia chegou, ninguém pode se reunir. A gente tinha um estúdio preparado, porque Deus tratou conosco para fazer esse estudo. Antes da pandemia chegar, irmão, já estava tudo preparado. E a gente não precisou parar o Rema, porque a inspiração chegou, sabedoria chegou, e quando chega inspiração e sabedoria, dinheiro também chega. É assim para nós, é assim para você também, irmãos. Debaixo de uma inspiração, debaixo de uma cobertura, chega assim o poder de Deus. Aí é só necessário a gente tomar um partido, né, num sentido assim de buscar o Senhor, né, de fazer a vontade do Senhor acontecer. Eu tenho ido aos Estados Unidos por algumas vezes, né, e a gente tem se mantido, como o pastor nos ensinou,
em humildade e simplicidade. Nós somos simples, somos humildes, somos acessíveis, né? Mas eles têm frequentemente pedido a nossa opinião e nosso conselho, né? Todo mês a gente tem uma reunião com eles de avaliação e eles pedem para que eu fale. Eu fico até com vergonha, porque quando os outros vão falar, aí eu fico com vergonha de apresentar os números da gente, né? Sinceramente, irmãos, os irmãos aqui estão lá, eu fico dizendo, cara, eles estão com essas dificuldades, poucos alunos, aí lá vai eu dizer, a gente na pandemia a gente criou foi mais matrículas, mais alunos, ao invés de diminuir, cresceu. Aí eu fico pensando, cara, não é nada comigo, né? Porque como o pastor Bud disse, quem era eu na fila do pão, né? Da padaria? Quem éramos nós? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para se tornar poderoso sobre essas pessoas. Então eu quero te dizer, queridos, que você não é pouca coisa, não. Amém? Que a influência do Espírito vai vir sobre a sua vida, através de sabedoria, de capacidade, para você gerir seu negócio, gerir a sua vida, de tal forma, querido, que você vai influenciar outras pessoas. Ah, pastor, mas eu não penso ser grande. Não, irmãos, olha, deixa eu te falar. Eu pensava assim, rapaz, não precisamos crescer não, vamos manter. Mas será que é isso que Deus quer? Né? Será que é somente isso que Deus quer? A gente manter. Quando o apóstolo Bud morreu, foi em 7 de novembro de 1913. Né? 2013. 1913. Aí era muito tempo, né? Mas, assim, em 2013 ele partiu, né? E a gente tinha uma quantidade de igrejas e temos uma quantidade de igrejas hoje e escolas. Naquele tempo a gente tinha 56 escolas aqui. Claro, quando o pastor partiu, aquela pessoa emblemática, não é? Aquele pai, aquele homem forte, seguro, personalidade muito forte também, né? E muito forte na palavra, não negociava com ninguém. Quem gostava dele gostava, ele não estava também nem aí para quem não gostava, né? Ele dizia, eu não vou querer ficar com uma pessoa que não quer ficar comigo, então vai embora, rapaz, né? Se a pessoa não gostasse dele, ele ficava tranquilo. No entanto, quando ele partiu, irmão, a gente entendia, né, que a gente não estava se preparando para isso, mas ele vinha treinando pessoas. O irmão Reagan, quando esteve aqui, eu estou tomando muito tempo, vou terminar, viu, Tiago? O irmão Reagan, quando esteve aqui, ele disse, Bud, quem é que você tem como um sucessor para você? Aí o pastor olhou para ele, rapaz, eu tenho pelo menos uns 10 que eu tenho treinado. Uns 10. Eu fiquei assim olhando para ele, irmãos, olha que coisa maravilhosa, ele está entendendo que o tempo dele é passageiro aqui, e que ele não pode montar uma estrutura em cima dele, é em cima de uma visão. E ele disse, eu tenho pelo menos uns 10, mas eu aponto para esse ali. Apontou para mim, eu fiquei tranquilo, não ficava lutando para ter essa posição, nem queria ter essa posição. Mas no dia que ele passou para mim, eu me encontrei com o pastor Ted Gregory, eles ficavam com muito cuidado, até mesmo o filho do pastor Reagan veio aqui, no dia do cerimonial do pastor Bud, para ver como é que as coisas iam ficar, e ele mesmo falou, cara, olha, nem mesmo a gente lá nos Estados Unidos, Renato Borba estava lá, nem mesmo a gente nos Estados Unidos, quando meu pai, que é uma figura conhecida no mundo inteiro, né, por suas experiências com Jesus, nem mesmo meu avô, quando foi partir, deixou a coisa tão preparada como o Bud deixou aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É porque Deus estava com ele, inspirando, orientando, trazendo sabedoria para tocar o seu negócio, tocar aquilo que Deus confiou a ele para fazer. Então, eu quero te dizer, querido, essas reuniões é para isso, para influenciar você, para te dar capacidade, para pensar naquele negócio que é dos céus que Deus concedeu a você. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vamos continuar com a programação que vai ser maravilhosa. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigadão. Pensa, gente, eu queria chamar a Alana aqui, cadê ela? Alana Carvalho. Amém? A Alana, ela me procurou alguns dias atrás para me contar um testemunho de algo uma experiência que ela tinha tido, e eu convidei ela para contar esse testemunho aqui para a gente também, porque eu acredito que vai abençoar também a sua vida. Pode subir aqui, Alana, por favor.
10 minutos. Ok. Amém. Graça e paz. Me ajude só no tempo, pastor, 10 minutos. Amém. Então, eu estive conversando com o pastor recentemente e ele me trouxe o desafio de estar compartilhando com vocês a respeito desse tempo, sobre influência, unidade e sobre crescimento. E nós podemos servir e florescer aonde Deus tem nos plantado. E muito embora pareça natural ou secular os nossos negócios, eles podem ser instrumentos para estar trazendo o que Deus quer, o que Deus tem para esse tempo, de forma espiritual também. Porque quando nós entendemos que, eu até anotava algumas coisas, não tive nem hoje pela manhã, enquanto levantei, eu disse, quando entendemos que a unidade traz crescimento e denota a influência, evidencia o fruto do Espírito, que o é andar em amor. E na estação certa, todos veem o fruto que outrora foi gerado, amadurecido e pronto, que nas suas diversas fases, que o é a prosperidade. Então, assim, contando um pouquinho da minha história, do testemunho, em 2017, eu abri o CNPJ, o escritório, e eu vou tentar resumir para chegar exatamente o que coloquei para o pastor. E abri, sou advogada, e abri com uma direção de uma área, nós trabalhávamos na área de administrativo, na área de ambiental, e tínhamos já alguns contratos, e com pouco tempo depois, o maior contrato, digamos assim, que nós tínhamos, ou o meu negócio, de repente não deu certo, mas eu coloquei algo no meu coração, eu disse, Senhor, se o Senhor me deu essa direção, eu não abro mão, eu vou continuar dizimando, mesmo tendo perdido, eu vou continuar dizimando e mantendo fiel naquele valor, naquela proporção, como se tivesse ativo aquele negócio ou aquele contrato. E assim foi mantendo e fui mantendo meu coração no Senhor naquelas áreas específicas e nos meus negócios. E algumas portas foram abertas. É importante nós estarmos sensíveis nos nossos negócios, mesmo em tempo de crise, naquilo que o Senhor, nas novas direções e nas novas estações que o Senhor tem dado enquanto estratégias para nós. E comecei a sentir alguma inclinação para outras áreas. E, de repente, veio uma área que aqui na nossa região, ninguém nem ouve falar e escuta até de maneira distorcida, que é parceria público-privada. Eu vi João comentando alguma coisa, quando fez algumas lives a respeito dos Correios, e eu vi comentando algo nesse sentido, e tem uma denotação bem equivocada a respeito disso, mas eu senti, estude e se capacite nesse sentido. E comecei a fazer alguns cursos, me preparar nessa área, nesse sentido. E fui a São Paulo, me preparei e conheci no network algumas multinacionais, alguns grupos que começaram a ver, poxa, realmente ali o Nordeste é uma área riquíssima nisso e não atentou-se para isso ainda. E começaram a ver, nós precisamos de portas de entrada no Nordeste. Você quer se capacitar, você quer estudar, nós investimos. Nós vamos bancar. Você quer algumas certificações internacionais? Estude, nós bancamos para você. E com contatos nesse sentido, eu fiz algumas certificações, algumas coisas nesse sentido, sem tirar R$1 do meu bolso. E assim o Senhor foi favorecendo e eu ficava receiosa por ser algo novo e algo que aqui era bem difícil pela visão estadista que nós tínhamos em nossa região. Mas Deus começou a dar algumas estratégias. E aí nós tivemos eleições na ordem aqui, na OAB, na Ordem dos Advogados, que eu nunca quis me envolver, porque eu achava que tinha uma visão bem dentro daquilo que eu não acreditava, bem direcionada, contrária aos valores que nós temos. Eu nunca quis me envolver dentro de política de ordem. E aí senti aquela direção, se nós não ocuparmos e não exercermos a influência, nós não podemos reclamar da influência que é exercida sobre nós. E aí do dia para a noite disseram, olha, foi impugnado o registro do conselheiro que ia representar Campina Grande. E aí um amigo nosso da diretoria já ligou dizendo, Alana, seu endereço é tal, sua OAB é tal, não perguntando, não consultando, ele estava apenas confirmando. E ele disse, você é a nossa candidata e é a nossa representante. Eu estou dizendo que você está substituindo na eleição da semana que vem.
Eu disse, não, eu não quero, eu não me dispus a isso, você não entendeu. Eu nunca quis me envolver nesses últimos 12 anos, 15 anos, eu não quero. Ele disse, não, eu estou dizendo que nós precisamos de alguém que represente os nossos valores. E é o seu nome, e você está lá, e na semana que vem é a votação. Eu disse, Senhor, e assim, eu orei rapidamente e disse a Flávia, o filho, e aí conversei com o painho, eu disse, olha, eu não vou fazer nenhum esforço, mas senti a paz, eu disse, Senhor, se realmente Tu estás no controle, se essa é a vontade e a direção dentro dessa área, a paz que está dentro de mim, o Senhor vai favorecer o ambiente, porque não tem nem tempo para campanha interna, institucional, enfim, eu não vou fazê-la, tu vais fazer acontecer. E assim foi. E aí alguns toques dentro daquela área que o Senhor tinha dito, de parcerias público-privadas e tal, começou a levantar dentro daqueles cursos, levante uma comissão, comece a abrir linhas de desenvolvimento para o Estado. E assim foi feito. Se eu deixa eu ir acompanhando o tempo. Me ajude. E aí a gente começou a criar, eu trouxe para o presidente, eu disse, nós precisamos criar a comissão de infraestrutura, de concessões, de parceria público-privada dentro do Estado. Ele disse, ok, se você tocar, nós não temos expertise aqui, se você tocar, estiver sentindo, eu apoio, faça que eu subscrevo junto à Nacional. E assim nós fizemos, eu elaborei o projeto e foi aprovado e nós colocamos. Diante desse cenário, quando foi aprovado no nosso estado, logo em seguida nós tivemos no ano passado o Encontro Nacional em Brasília. E eu disse, eu quero ir representando o nosso estado, eu vou pleitear linhas de desenvolvimento dentro dessa área para Paraíba. E ele disse, ok, faça requerimento, vá vendo e nós vamos ver o que conseguimos. E Flávio, e meu esposo disse, minha filha, você acha que quer ocupar todos os espaços de uma vez só? Porque eu já tinha assumido alguns compromissos quando eu senti essa inclinação para essa área, e que tinha colocado diante do Senhor, em meio à crise, a tudo isso, nos nossos negócios e no escritório, dentro da área que eu já vinha atuando e trabalhando nos últimos 10 anos, começaram-se a abrir algumas portas nisso. Eu comecei a trabalhar na Agência Municipal de Desenvolvimento, enfim. Mas aí fiz o pleito e fui a Brasília. Quando fui a Brasília, senti algumas direções e disse, você não já vai estar lá para o evento dentro da ordem nesse sentido? Comece a fazer alguns requerimentos ao Ministério da Economia para apresentar pleitos nesse sentido, à Secretaria de Desestatização nesse sentido. E foi me dando algumas inclinações e eu disse, mas isso precisa de uma agenda prévia para você ser recebido por um secretário nacional, por um ministério, tem todo um protocolo e tal. E eu disse, mas eu vou obedecer, né? E comecei a fazer os requerimentos e em menos de uma semana eu estava com agendamento, até por aqueles cursos que eu tinha feito, pelo network que foi criado. Então, fui fazendo alguns contatos e com menos de uma semana eu estava com a agenda toda prontinha e dentro do meu tempo, que eu estava nos 3 dias que estaria em Brasília. E assim, o favor de Deus, quando nós nos inclinamos ao Espírito, quando nós buscamos para sermos a influência certa, no lugar certo, para o crescimento certo, para que os propósitos certos do Senhor se cumpram nas nossas vidas e para a igreja. Então, eu coloquei tudo isso e realmente nos 3 dias que lá estava, fui recebida pelo secretário nacional de desestatização, de infraestrutura em Brasília, e fui na noite anterior, nem dormi direito e fiquei orando. E quando eu cheguei lá e conversei com o Fábio Ondo e com o Diogo Macorde, ele disse 30 minutos na agenda, quais os pleitos, eu apresentei o que nós estávamos propondo para cá. Quando eu terminei, ele olhou e disse, qual a sua agenda, qual a sua frequência, qual a sua disponibilidade de tempo em Brasília? Quanto tempo você tem vindo? Nós podíamos criar um GT para discutirmos e ampliarmos alguns desses projetos aqui, que é dentro do que nós estamos querendo montar aqui no nosso, para ampliarmos para o país. Então, assim, nós estarmos sensíveis em meio à crise. Aonde Deus nos planta, nós podemos florescer.
E eu disse a ele, eu não tenho essa frequência, eu não venho a Brasília com frequência, mas nós podemos criar esse grupo de trabalho. E aí, nesse período, foi criado esse grupo de trabalho, eu tenho contribuído de forma virtual. Recentemente, recebi o convite da Prefeitura para assumir a Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Transparência, e aí estou tocando esse projeto também, hoje é Ministério da Economia e do Desenvolvimento Regional, estamos tocando. E aí, quanto ao negócio, quanto ao CNPJ e ao mundo privado, Deus tem dado estratégias e tem, em meio à crise, nos feito florescer, tem nos dado estratégia. E eu comentei com o pastor Tiago, dentro de parceria público-privada, já cedi meu tempo, não já? Tem um grupo multinacional que atua aqui na nossa região, e eu estava em casa e assim, eu senti aquela inclinação do Espírito, vá lá e diga que a linha que eles estão trabalhando está errada. Coloque que precisa ajustar essa linha, porque não vai dar certo assim, eles precisam fazer um ajuste. E eu disse, meu Deus, esse homem não recebe ninguém, eu sei esse diretor como é, eu sei esse grupo como funciona, mas eu vou obedecer. Se o Senhor falou, eu vou obedecer. E cheguei, fiz os contatos e pedi o agendamento. Quando eu cheguei lá, expliquei a ele rapidamente, eu disse, olha, eu sei que você está trabalhando com isso, mas não está alinhado o que você está propondo e ao que você está realizando. Você precisa fazer o ajuste aqui, enfim. E ele disse, faça uma proposta, então, para adequação. E eu já conheço, e já conhecem a fama dele no mercado, enfim, aqui de querer você dimensionar algo e eles fazerem por 5% do que é proposto, enfim. E eu disse, mas Senhor, ele disse, você vai fazer e vai ajustar, porque eles vão ver a necessidade e você vai fazer por X, vai fazer por tal, porque há propósito nisso, porque é propósito para a minha obra. E aí eu fui e coloquei para ele. E ele disse, desde que eu for analisar, eu vou pensar e eu dou um retorno. E eu voltei, ele bem sério, não me deu nenhum retorno, e eu voltei para casa. E eu disse, pronto, Senhor, eu cumpri o que o Senhor requereu, pediu, mas eu tenho certeza que dali, mas se o Senhor falou, eu fiz a minha parte, eu estou tranquila, agora é com o Senhor. Passou uma semana, passou 10 dias, e aí ele ligou, e ele disse, você está no escritório? Eu disse, estou. Eu estou indo aí para a gente resolver aquele negócio. Eu disse, olha, porque senão você vai ter problemas e tal, inclusive vai haver judicialização disso. Porque a sua publicidade está equivocada dentro do que você está propondo. Enfim, ele foi, e do jeito que o Senhor tinha dito, que precisaria para algo, ele tinha requerido, ele disse, isso aqui, sou eu que estou capacitando, a influência que eu estou dando, que estou exercendo, o que você tem não é seu, é meu. Então, isso aqui eu estou requerendo para mim. Então, isso aqui é algo que não é seu, você vai trabalhar, você vai fazer, mas é meu. E isso aqui, que é meu, que eu abri, outras tantas virão, mas esse aqui é meu. E você vai receber integralmente, ele vai lhe pagar todo antecipado. Ele vai lhe pagar completamente antecipado. É um projeto para pelo menos 1 ano, mas requer o pagamento pleno antecipado. E eu fui lá, e quando ele foi no escritório fechado, eu disse, tudo bem, mas eu só faço se você pagar todo antecipado. E ele foi lá e ele disse, tudo bem, passa sexta-feira lá e no financeiro que eu acerto na sexta contigo. Enfim, realmente foi, fechou o negócio, e aí eu pude estar trazendo para cumprir o que o Senhor tinha colocado no meu coração, pude estar trazendo para semear no reino, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Então, propósitos certos são estabelecidos quando nós entendemos que unidade, crescimento e influência estão associados, estão plenos para a manifestação do amor de Deus, para cumprimento de propósitos. E aí a prosperidade é simplesmente a evidência daquele fruto que passa por várias estações, do seu plantio ao amadurecimento, e no tempo certo os outros evidenciarão tudo quanto foi posto. Amém?
Glória a Deus, que bênção, irmãos. Nós cremos mesmo que tem um diferencial em nós, amém? Lá fora as pessoas trabalham no físico, no mental, mas nós temos o espiritual, irmãos, para nos guiar, para nos dirigir, nos dar estratégias que, naturalmente falando, a gente nunca chegaria a elas. Você crê nisso? Eu queria chamar aqui Duval e Gustavo também, e Rosilon. A gente vai ter um bate-papo bem rápido aqui também, falar um pouco sobre isso. Glória a Deus. Convidei Duval e Gustavo para a gente falar mesmo sobre o diferencial da palavra na vida de um empreendedor, de um empresário, de um profissional. Né? Irmãos, nós não somos meros mortais, não. Nós somos filhos de Deus. Amém? E tem que haver uma diferença naquilo que nós fazemos. Glória a Deus. Bom dia, gente. Graça e paz. Eu quero começar só lendo um texto aqui que eu acho que pode servir de base para o que vocês vão falar também. Lá em Malaquias 3, no versículo 14, né? Diz assim: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem uma diferença grande, não tem não, gente? Graças a Deus, às vezes a gente fica olhando algumas pessoas prosperarem aí, mas a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a diferença que o justo tem, que aquele que serve a Deus tem. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês sentem essa diferença no dia a dia, no ramo que vocês exercem, no trabalho de vocês. Duval? Bom dia a todos, graça e paz. Pastor, de muita alegria estar aqui tratando desse assunto. É uma experiência maravilhosa. E tem um versículo que ele é rema na minha vida, o apóstolo já falou aqui, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as fortes. Na verdade, eu sempre nasci para o trabalho, sempre eu trabalhei. Mas as coisas vieram mudar a partir do momento que eu reconheci Ele como Senhor e autor, consumador da minha fé. Então, tem um versículo da Bíblia que um dia eu vi o pastor João ministrando, que isso me chamou muita atenção, que está em 2 de Crônica, no capítulo 25, ele falando do rei Amazias, e no versículo 2 ele diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Então, o maior reconhecimento que o homem pode ter é a excelência de ser pleno em Deus. Diante de todas as adversidades que nós passamos, sempre houve crise. Se você for olhar Gênesis 12, você vai ver que no tempo de Abraão houve crise. No tempo de Isaac também houve crise. Qual é a diferença? É justamente isso que o apóstolo falou. É você deixar Deus ser com você. Então, nos tempos de hoje, se você tem o seu empreendimento, não importa o tamanho, não importa a condição, Deus vai lhe pegar do nada e vai lhe fazer tudo, porque Deus estando no seu empreendimento, essa é o grande diferencial. Então eu entendo que as pessoas chegam na minha empresa, perguntam aos meus colaboradores, quem é o dono? Todos eles respondem, o dono é Deus. E o diretor? Duval. Porque nós não temos nada. E eu aprendi no Evangelho que quanto mais simples você for, apóstolo Gluto, como você falou, quanto mais simples você for, mais o Evangelho sobressai. Nós não precisamos nos apresentar a nossa posição que nós temos. O que nós temos é que apresentar a glória de Deus em nossas vidas. Essa sim faz a diferença em qualquer empreendimento que você possa começar, que você possa dar o prosseguimento. Porque você estava dizendo a Tarcísio e a Bisoca ali, se você faz algo com excelência, você extrai o melhor de Deus para a sua vida e as pessoas reconhecem.
Bom dia, pessoal. Graça e paz. Eu vou tentar explicar o que é Deus no negócio em um testemunho rápido que aconteceu na minha vida, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. Eu aprendi gratidão e dependência de uma forma dura. Há uns 3 anos atrás, aproximadamente, nós passamos por alguns problemas financeiros dentro de casa. E eu começo explicando isso a vocês por um exemplo que o Espírito Santo tratou comigo. Certa vez nós estávamos sentados na sala e meu filho de 9 anos, Gustavo, subiu e fez alguma coisa errada e a minha esposa corrigiu. Gustavo, você não faça isso não, que isso é errado, tal. Nós estávamos no meio desse problema e o Espírito Santo disse a mim assim, engraçado, né? Seu filho tem 9 anos, pode errar, o erro dele não afeta nada, a não ser uma bobagem, mas o erro que você cometeu afetou toda a estrutura familiar. Sabe, gente, quando a gente recebe um soco no estômago que fica sem ar, foi assim que eu fiquei. E nós estávamos passando no meio disso tudo. E nada do que eu fiz de errado, gente, foi assim, algo grave, eu não estava em pecado. Eu trabalho desde os 13 anos, aprendi esse princípio de trabalho com meu pai natural, Aloísio. Meu pai sempre me ensinou que um homem precisa trabalhar, eu sempre acordei cedo, eu sempre trabalhei, eu sempre fui honesto, porque isso aprendi com ele. Mas em algum momento da minha vida, muitas vozes, a gente estava num momento bacana e eu resolvi tomar algumas atitudes de abrir mais coisa, de fazer mais coisas do que eu devia. E em algum momento eu perdi o controle dessas coisas. Em algum momento isso saiu do meu eixo. Não porque eu tinha feito nada errado, sabe, gente? Eu sou um jovem empresário, me capacitei bastante estudando em tudo que eu podia estudar, fiz o que eu tinha que fazer, só que eu precisava aprender algumas coisas que a gente só aprende passando. E sabe quando é que você aprende dependência de Deus? É assim, quando você deve 10 e só tem 2 para pagar. E tudo que você faz de conta, em qualquer calculadora do mundo, só dá 2, mas você tem 10 para pagar. Esse é o instante que você vai aprender o que é depender de Deus. Sabe, e eu me lembro que Deus começou a tratar comigo algumas coisas, e a primeira coisa que Ele diz assim, você precisa se fortalecer por dentro. Aqui a gente tinha um culto de oração de manhãzinha cedo, e eu passei 1 ano vindo para esse culto de oração, porque eu precisava de um dia na semana eu não tinha o hábito de orar por muito tempo, e eu vim para esse culto 1 hora, do mesmo jeito que eu decidi um dia lá atrás, a não faltar nunca um culto da família. Quem conhece o meu testemunho familiar sabe do que eu estou falando, e eu comecei a vir, até me tornei vice-líder do lugar. Gostei tanto do negócio que me tornei vice-líder. E sabe o que é engraçado? É assim, depois de alguns meses orando, eu vou ler porque eu não quero errar. Deus foi me ensinar sobre gratidão. Em Filipenses 4:7 diz exatamente assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Sabe, eu li esse versículo muitas vezes, só que eu tinha esquecido desse finalzinho, com ação de graças. E sabe quando você recebe um gatilho dos céus que diz a chave está aí? Sabe, vocês já sentiram isso quando você está orando, e você começa a ter essa comunhão, essa unidade com Deus é tão grande que aí tem um gatilho. O meu gatilho foi nisso aí. Foi tão forte que no dia que eu estava nesse culto de oração, sentado na última cadeira lá atrás, o pastor João Neto, que era o líder do lugar, disse assim: ô irmão, eu não sei quem é você, não sei seu nome, mas você está aqui já faz muito tempo, eu sempre lhe vejo aqui, Deus está dizendo que hoje não sou eu que vou ministrar não, Deus disse que você tem alguma coisa para compartilhar com a gente. E era exatamente isso, Deus tinha acabado de me dizer, para a gente começar a sair do canto, você vai começar a ser grato pelo que você tem. E aí eu vou começar a fazer a obra acontecer na sua vida, mas você vai começar a parar
de reclamar, de murmurar porque deu errado, porque você não pensou, e você vai começar a ser grato. Sabe, por conta dessa gratidão, Deus foi me trazendo a todas as coisas que não tinham sido tocadas. Minha família, minha esposa, meus filhos, a saúde que nós tínhamos, que eu sou jovem, que eu tenho força para trabalhar. Sabe, gente, Deus vai tirar qualquer um de qualquer precipício. Só que não existe uma fórmula, sabe, para eu explicar a você, Gustavo, como é que você saiu dessa crise? Como é que você chegou onde você está hoje? Sabe, gente, eu não sei explicar, porque a fórmula que Ele me deu talvez não seja a sua. Mas uma coisa é certa, é a Bíblia, certo? Não tem para onde correr, você precisa ir para a Bíblia. Sabe, e nessa caminhada, Deus me ensinando sobre gratidão, Ele foi me tocando e me mostrando o valor do poder da unidade. Nós estávamos tão alinhados em casa que a minha esposa, sobrenaturalmente, conseguiu fazer com que a gente passasse por esse tempo ruim dentro de casa, sem ninguém sentir nada. Sabe, uma mulher sábia que consegue trocar A por B, B com C, e a gente vai vivendo e não vai sentindo que diminuiu? Porque você vai ter que ser esticado para poder aprender. Só que Deus foi tão misericordioso que mostrou assim, olha, todo cuidado que você sempre teve com a sua família, eu vou lhe mostrar o poder da unidade agora. E a minha esposa, sabe, que não gosta de púlpito, que não gosta de microfone, começou a ajeitar as coisas em casa. E as coisas foram andando. E as coisas foram melhorando. E o mar se abriu. E num determinado dia, gente, ela chega com a notícia e diz assim, ó, Gustavo, eu não vou contar como foi a história, senão eu vou chorar. Mas ela me disse que estava grávida do nosso terceiro filho. E na mesma hora, gente, em frações de segundo, eu me lembrei, 3 mensalidades, 3 planos de saúde. Eu disse, meu Deus do céu. Eu digo, ela não disse que estava tomando aqueles comprimidos, eu não estou acreditando. Mas sabe, gente, eu estava tão alinhado com Deus, eu estava tão pronto, que o meu gatilho diminuiu. Sabe, gatilho, gente, é uma ferramenta que a gente tem no coração da gente, que é como a gente reage às coisas. Todo mundo aqui está pronto para pensar nas ações, mas a gente só descobre o quanto a gente está em Deus na palavra nas reações. Sabe, eu estava tão conectado a Deus, eu vinha buscando tanto Ele. Sabe aquele versículo que diz assim, se você me buscar de todo o coração, eu vou deixar você me achar. Sabe, aquilo é verdade verdadeira. Aquilo é verdade verdadeira, pois eu achei mesmo. Sabe, mas meu gatilho estava tão rápido, gente, que na mesma hora eu disse graças a Deus, porque é mais um filho, é uma herança do Senhor, tudo vai bem. Aquele que me deu força para criar 2 vai me criar 3. E na semana seguinte eu tinha recebido um convite para ministrar em Juazeirinho. E eu fui, e quando eu acabei, ninguém ali sabia que minha esposa estava grávida. E quando eu acabei, uma senhorinha, sabe aquela senhorinha do fogo do reteté? Ela me pegou na porta assim, e disse, venha cá, meu irmão. Aí eu disse, diga, irmã, isso foi antes da pandemia, viu, gente? Para ficar todo mundo tranquilo. E ela me chamou assim e disse, o ventre da sua esposa está cheio da filha da promessa, a virada da sua vida está ali. Gente, e foi assim que se cumpriu. Sabe quando é que a gente aprende dependência em Deus? Sabe qual foi o meu erro, gente? É que o que eu estava fazendo não era o que Ele queria. Abrir muitas lojas, ocupar meu tempo com tantas coisas, isso não era o que Ele queria da minha vida. Sabe, eu só quero dizer a vocês que eu fechei algumas, mas para honra e glória deles, com as que eu tenho hoje está melhor. Eu não sei o que eu fiz, às vezes eu paro mesmo, gente, e digo assim, como é que essa conta fechou? Sabe, eu não encontro, porque milagre não encontra resposta. Milagre não encontra resposta. Sabe, gente, dependência de Deus é você, tudo que for fazer, dizer, Deus, você quer? Você quer isso para a minha vida? Sabe, gente, esses dias lendo aquelas pedras preciosas de Rick Renner, e ele foi falar daquele texto lá de Tiago sobre sabedoria, e aquilo foi impactante na minha vida, gente. Ele diz exatamente assim, que a condição para que nós sejamos ousados e intrépidos em exigir de Deus, sim, com respeito, com temor, sabedoria, é que nós estejamos em total conexão com Ele. E que se assim nós tivermos,
nós temos por direito, nós podemos exigir a sabedoria dos céus. Você entende que você tem direito de dizer, pai, eu quero a minha sabedoria, pai, eu quero sabedoria para a minha vida? Você tem o direito de fazer isso. No estudo é claro que no grego diz que você tem o direito de pedir com ousadia. Sabe, gente, e a sabedoria anda do lado da prudência. Hoje eu não compro mais um telefone sem celular, sem consultar ele. Você pode dizer a mim assim, Gustavo, mas isso não é necessário. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você passa por qualquer provação que só Deus tira, você aprende. Você aprende que o dinheiro que está na sua carteira não é seu. Ele lhe permite, por misericórdia, que você use 90% e dê 10%. O diabo, por muitos anos na minha vida, associou dízimo a dinheiro. O diabo, muitos anos na minha vida, associou ser crente a dar dinheiro na igreja. Não deixa, meu irmão, o diabo fazer isso com a sua vida, não. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Mas não perca a oportunidade de honrá-lo. Não perca a oportunidade de dizer, eu sei de onde veio. Não perca a oportunidade de dizer, pai, essa fonte é inesgotável. Amém. Oi. Então, bom dia, gente. Eu queria aproveitar para perguntar sobre, diante, né, de todos esses afazeres do dia a dia, como fazer essa conexão entre o natural e o espiritual nos negócios? A Bíblia diz que se você reconhece Ele, Ele endireitará todas as suas veredas. Você tem que deixar primeiro Ele ser primeiro. E o resto depois é você. Então, como o Gustavo falou aqui, Deus nos dá sabedoria para sair de qualquer situação. Eu não canso de proclamar o Evangelho em tudo aquilo que eu vou fazer. Eu não canso. Gustavo disse que não gostava, Rosolão, de me cobrar. Não é, Gustavo? Ele está respondendo primeiro que ele é meu pai na fé, gente, então é por uma questão de respeito. Ele é meu pai na fé, isso que ele está dizendo é verdade. A gente faz negócio e toda vez que chegava o final do mês eu ia cobrar, ele dizia assim, pode vir, venha no finalzinho da tarde. Eu já sabia que eu ia ouvir a palavra do final da tarde até de noite. Eu disse, vou nada. Eu disse, eu vou deixar de vender a ele, porque para cobrar toda vez essa confusão. Aí eu dizia, Duval, deixe com uma secretária tal. Ele disse, não, Gustavo, é eu e você. Eu disse, meu Deus do céu. Só que a palavra me pegou. Então, eu conversando com Deus, eu disse, Senhor, eu ando muito estressado com meus negócios, porque eu gosto das minhas coisas com muita excelência, com muito cuidado. Você tem que entender que trabalhar é uma habilidade que Deus lhe deu e lhe dá para você fazer o melhor com tudo aquilo que Ele confiou. E eu conversando um domingo, eu estava indo para o feirão e eu disse, Senhor, honesto eu sou. Justo eu tenho procurado ser demais. Ele disse, muito bem, essa é a sua obrigação mesmo. Mas eu digo, Senhor, você precisa me ensinar que as pessoas possam contemplar a tua glória na minha vida e naquilo que eu comercializo. Então, o maior estresse da minha vida hoje é mostrar às pessoas a glória de Deus em tudo aquilo que a gente faz. Amém? Então, tudo que você for fazer, Paulo falando em Colossenses, que tudo que você for fazer, faça com muito cuidado, com muito zelo. Não troque isso por valores, porque Deus não tem problema com valor. Deus gosta de integridade, de honestidade. Isso vai acontecer na sua vida. Você não precisa mentir para realizar nenhum negócio. Seja justo e verdadeiro. Deixa o diabo dizer, nessa você perdeu. Porque Paulo disse que todo prejuízo com Deus era lucro. Gente, essa história de andar com Deus a todo tempo, isso é tão forte que isso veio no meu coração agora, eu vou contar isso a vocês. Antes da pandemia, eu recebi um convite para ministrar no culto da família, no José Pinheiro, com o pastor Norberto. E eu tinha preparado uma ministração,
E eu passei a semana toda orando, orando, e Deus dizia assim, você vai ministrar sobre o que você passou. E eu dizia, mas pai, eu não quero mais mexer nisso não, eu vou chorar lá, é a primeira vez que eu vou pensar que um nego desse tamanho chorando. E eu, sabe, gente, eu relutei, eu preparei a ministração, eu estudei, e ele só dizia, você vai falar daquilo, você vai falar do que eu fiz na sua vida. E eu, gente, de verdade, eu não tenho vergonha de dizer, eu lutei até os 10 minutos antes de eu subir. Mas não teve jeito. E aí, eu não tinha essa ministração pronta, mas era a vida, não era, gente? A única coisa que eu tinha na minha cabeça, todo mundo sabe, 2 Coríntios 4, que nós somos vasos de barro, e carregamos um poder que a tudo excede, mas que não só vem de Deus, é dele sempre. Então, nós somos esse tesouro. Nós somos esse vaso de barro. E eu ministrei em cima disso aí, quando acabou, minha esposa tinha ganhado a Helena fazia pouco tempo, e eu abracei o pastor, tal, pedi, disse, pastor, eu vou precisar ir mais cedo, tal. Acabei de ministrar e fui saindo. Eu fui saindo por uma portinha lateral, e eu encontrei um senhor e um filho da idade do meu, na porta me esperando. E ele disse, pastor, eu não sou pastor não, gente, mas ele disse, pastor, eu queria um minutinho com o senhor. Eu disse, pois não, irmão. Eu notei ele maltrapilho, eu notei ele com bafo, mal conservado, e uma criança do lado dele, da idade do meu filho. E ele disse assim, olha, eu vim hoje para essa igreja para acabar com a minha vida. Eu deixei meu filho na salinha, e eu não sei porquê, eu ia para o carro, mas eu resolvi entrar no templo. E eu vi você começando a ministrar, e eu resolvi sentar. A minha mulher foi embora hoje para o Rio com a patroa, com a minha filha, por uma porção de coisas erradas que eu fiz. Mas hoje eu ia tirar a minha vida. E eu deixei esse meu filho aqui simplesmente porque eu tinha certeza que aqui alguém ia criar ele. E pelo que Deus fez na sua vida, eu vou recomeçar. Gente, eu não sei se vocês entendem. Você entende que se tudo que eu tivesse para fazer para Deus acabasse ali, estava resolvido? Eu não sei se você consegue entender isso. Que uma vida que o cão ia ceifar, Deus tomou. Não há homem secular e homem. Nós somos um só. Nós precisamos carregar Deus em todos os lugares. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio do que sofreu. Jesus foi esticado, ele se tornou nosso sumo sacerdote porque sofreu. Essa fórmula é bíblica. Se nós perseverarmos, nós também vamos ser esticados, mas nós vamos vencer. E o que a gente vence não é mais nosso, é para dar aos outros de testemunho, para que vidas sejam impactadas. Eu não saio de casa sem o meu tempo de oração. Respondendo ao pastor Rosilon, eu não saio de casa. Esse é um momento sagrado para mim. Então, você, homem de Deus, mulher de Deus, nós precisamos enfrentar esse mundo cheios. E essa plenitude precisa acontecer diariamente. Nós não podemos orar no domingo de noite e achar que aquilo sustentará a semana inteira. Todos os dias nós somos desafiados a coisas novas. E nós precisamos sair de casa, prontos para tudo aquilo que tem pela frente. E com o gatilho diminuído, para a gente reagir pela palavra. Glória a Deus, gente. Você pode dar uma salva de palmas para eles? Pessoal, muito obrigado. Graças a Deus. Foi muito abençoado mesmo. Tempo rápido, gente, que a gente teve aqui, né? Já estamos quase encerrando a nossa programação. Mas para você ter um gostinho mesmo do que Deus tem feito na vida de muita gente. Eu sei que se a gente chamasse cada um de vocês aqui, todo mundo tinha testemunho para contar também. Amém? Mas eu queria que você ficasse ligado com o que essa igreja vai estar promovendo, pensando em você. Amém, irmãos? Sabe, o nosso cuidado é pensar em como ser parte dessa igreja pode beneficiar a sua vida e o seu negócio. Então, a gente está pensando nisso, né, no que a palavra pode construir dentro de você, no que a comunhão uns com os outros aqui pode melhorar na sua vida. E eu conto com você também para nos ajudar a responder essa pergunta com outras respostas também. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus.
Aleluia. Rosilon, pode fazer uma oração para a gente encerrar? Eu queria só lembrar você, nós temos aquele nosso programa, O Negócio é Crer, né? Está acontecendo uma vez por mês na segunda-feira. O próximo vai ser no dia 21, de amanhã a 8, e a gente vai ter um programa bem especial. Quem vai estar conosco é o nosso prefeito, Romero Rodrigues. Então, se você puder assistir no YouTube, vai ser uma bênção. Participa com a gente lá nos comentários também. A gente vai estar divulgando aqui durante a semana na igreja também, tá bom? Glória a Deus. Então, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado em nome de Jesus por esse tempo, Pai, pelas orientações. Pai, obrigado porque o Teu Espírito, Senhor, está alargando cada dia mais a nossa visão para avançarmos naquilo que Você tem para nós, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que esteve nesse lugar, pelo seu negócio, Pai, guardado, prosperando. Eu oro, Senhor, por sabedoria vinda do alto, Pai. Eu oro por estratégias vindo de Você, Pai, para que eles possam crescer e possam avançar. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém.